Atos Apóstolos 9:12. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, em uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu o viste subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, que está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. Após a ressurreição de Cristo, o Senhor aparece novamente para os seus discípulos no Monte das Oliveiras. E aí eles veem com seus próprios olhos, com uma nuvem, o Senhor é levado em ascensão para os céus. E os 2 anjos olham para eles, que ficaram abismados de ver aquele Jesus subindo, e diz dessa maneira: varões, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós subiu uma ascensão, ele há de voltar novamente. Ele está voltando, igreja. Ele está voltando, igreja. Prepara-te. Tem muitos que não estão levando isso com seriedade. Não falta mais sinais nenhum para se cumprir. Todos os sinais estão diante de nossos olhos. Apostasia dentro da igreja, imoralidade, pecado, desânimo. Queridos, quando o Senhor falava de violência, não falava somente da violência de outrora que sempre existiu, mas a violência hoje, que é o feminicídio, o filho matando o pai, as coisas que nós estamos vivendo hoje e que pior ainda virão. Jesus está às portas. Então, da mesma maneira, aqueles discípulos ficaram abismados quando viram Jesus subindo. Os 2 varões, os anjos, disseram: olha, vocês estão olhando para o céu, não vos preocupeis. E da mesma forma, quando viram ele subindo, ele virá novamente numa nuvem. Quem crê, dá glória a Deus aí. Aleluia, ele está voltando, queridos. Mas como é que nós devemos esperar Jesus? Olha o relógio está passando, não dá mais tempo. Como é que nós devemos esperar Jesus? Por favor, abra a tua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Querido, hoje é um decorrer da Bíblia, não dá para pregar. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. 2 Timóteo 4, 8. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Todos acharam? Posso ler? Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Existe uma coroa te aguardando no céu. Mas o que me chama a atenção quando Paulo descreve a Timóteo, e eles falam aqui: desde agora a coroa da justiça me está guardada. Tem uma coroa te aguardando, mas preste bem atenção, que ninguém tome a tua coroa. Não desista. Muitos começaram bem e não alcançaram o objetivo. Alguns que estão aqui, eu profetizo que vai até o fim, mas pode acontecer de alguns também não chegar ao grande dia. Por isso, queridos, olha o que está escrito: desde agora a coroa da justiça me está guardada. Você tem uma coroa no céu, não perca. Ao qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos que amarem. Então, querido, o que o Senhor está dizendo? Nós não devemos só esperar esse dia. Não é só esperar, é amar esse dia, é ter vontade. Eu amo, eu quero alcançar a minha coroa, nada vai tirar de mim. Eu amo esse dia, essa coroa é minha. É amar, irmão, sabe o que é isso? Está faltando amor na igreja. Não amor só para o próximo, amor para com Deus, é se entregar, é ter desejo de estar na casa. Eu amo estar na casa do Pai, eu amo orar, eu amo louvar, eu amo jejuar, eu amo buscar, eu estou preparado para aquela coroa. Continue amando a Deus, não só espere, mas ame aquilo que Deus está preparando para você. Você pode dar uma glória a Deus? Aleluia. Queridos, como foi falado que o Senhor subiu lá no Monte das Oliveiras, subiu nas nuvens, e os seus anjos, agora por gentileza, 1 Tessalonicenses, capítulo número 4, versículo 15 e 17. Nesse tarde, aproveitei a Santa Sé hoje para dar uma pequena, para trazer uma lembrança aos irmãos, a promessa daquele grande dia. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 a 17. Todos acharam? 1 Tessalonicenses 4, 15 a 17.
1 Tessalonicenses 4, 15 a 17. Digo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque presta atenção, porque o mesmo Senhor, mesmo porque ele subiu, é o mesmo, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Ei, aquele que subiu vai voltar novamente. Ele vai voltar numa nuvem, e nós vamos subir a Manásia. Queridos, isso não é conto de carochinha, isso não é filme de Hollywood, isso não é novela, isso é realidade. Da mesma forma como vira ele subindo nas nuvens, ele voltará nas nuvens para encontrar a sua igreja. Você está preparado, querido? Você pode dar uma glória a Deus aí? Aleluia. Agora, depois do arrebatamento, será então um grande dia do Senhor. Abre a tua Bíblia no livro de Zacarias, Velho Testamento. Zacarias. Nos últimos livros, quase Velho Testamento, para ficar mais fácil, Zacarias capítulo 14, versículo 1, 3 e 4. 14, 1, 3 e 4. Um dos profetas diz que esse dia será o grande dia do Senhor. Outro descreve como um dia terrível. Capítulo 14, versículo 1, depois o 3 e o 4, está escrito: eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Versículo 3, e o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como no dia em que pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o oriente, e o monte das oliveiras serão fendido para o meio do oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e a metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Jesus foi levado no monte das oliveiras, diante de seus discípulos, voltará novamente para buscar a sua noiva, a igreja, nas nuvens. A igreja vai subir com ele, e agora no grande dia do juízo, a igreja estará na glória. A igreja voltará com Jesus, para pelejar contra todas as ações inimigas que se levantarão contra a nação de Israel. O anticristo, o inimigo, vai se levantar e vai unir muitos exércitos do mundo para lutar contra a nação de Deus. Nesse tempo a igreja voltará com o Senhor. E é interessante a expressão Monte das Oliveiras. Ele foi ascensão no monte, voltará nas nuvens, mas quando ele voltar para a igreja para batalhar contra o inimigo, ele vai colocar o pé no Monte das Oliveiras, e o monte vai se dividir. Quem vai estar com ele nesse dia da glória? Rebiadarabia, decantarabalaias. Prepare, o governo do anticristo já está praticamente, ele não se cumpriu ainda, porque o Espírito Santo está na terra. Mas quando a igreja e o Espírito Santo for tomado, o anticristo, mas presta atenção, os sinais do anticristo estão aí diante de todos os olhos. Liberalismo nos filmes, na televisão, até desenhos, já influenciando a vida sexual. Em filmes sempre dá um jeitinho, um filme é romântico, mas tem sempre um jeitinho de colocar algum outro lado ali, vocês estão entendendo. O filme fala de um cavalo e de um campo, mas dá sempre um jeito de colocar aqueles que... Vocês estão entendendo, queridos? Tome cuidado. Não dá tempo. Guarda a tua coroa para que ninguém a tome. Amém, queridos? Por gentileza. Queridos, a Bíblia diz que Jesus virá como comandante do exército celestial. Amém? Ele virá para lutar contra o inimigo. E a igreja virá com ele. Abra a tua vinda, por gentileza, em nome de Jesus Cristo. Perdão. Vocês lembram que Jesus, quando ele vem ao mundo, ele nasce numa manjedoura, depois ele entra em Jerusalém montado num jumentinho. O jumentinho jumento simboliza visto como um servo, animal de serviço. E Jesus veio para servir, amém? Na segunda vinda, que está em Apocalipse, ele virá em cima de um cavalo.
O cavalo era visto como um animal de guerra. E o Senhor vai vir num cavalo de branco, porque todo general que está na frente da guerra está sentado num cavalo branco. Ei, que Jesus está voltando. Quem pode dar glória a Deus? A primeira vinda ele veio para servir, a segunda vez ele vai para reinar. Você pode dar glória a Deus aí, queridos? Aleluia. Nessa época que Jesus voltar, após o arrebatamento, o mundo vai estar totalmente tomado pelo inimigo. A religião será sincretizada. Todos adorarão a imagem da besta. E quem não adorar será perseguido, morto e será obrigado a receber o número da besta. E a adoração do Deus verdadeiro vai ser proibida. Os principais pecados do último tempo serão justamente isso. Agora abre Apocalipse capítulo 3, versículo 12, por gentileza. Apocalipse 3, 12. O tempo é curto, a gente corre por causa do tempo, mas isso aqui é só uma passagem. Apocalipse capítulo 3, versículo 12. O que está escrito aí, irmãos? Apocalipse 3, 12. Posso ler? A quem vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também a ele um novo nome. Está preparado, querido? Tem uma coroa para ti, aleluia. Tem um novo nome, tem uma coroa de diadema, tem uma coroa te esperando. Você pode glorificar o nome do Senhor? Após a igreja ser arrebatada, quando Jesus voltar para arrebatar a igreja, uma das coisas principais que vai acontecer lá no céu, enquanto o mundo aqui está em polvoroço, na mão do anticristo, a igreja vai estar comemorando as bodas do Cordeiro, a ceia do Senhor. Você está preparado, querido?